Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou chegando com mais um entrevistado para o programa da Tamires e hoje eu estarei conversando com Henrique Augusto Pugin. Ele é contador da empresa ATA Consultorias, né? Consultores, Isso, né? Consultores. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que eu acho muito importante, mas também depois a gente vai, o leque é grande, né? Nós vamos falar sobre o MEI, que eu acho bastante interessante, que é o microempreendedor individual, e também ME, que é microempresa. Nada melhor do que ele, vai estar aqui com a gente, respondendo as nossas perguntas, tirando as nossas dúvidas, talvez tirando as suas dúvidas também em casa, você é empresário, microempresário. Tudo bem contigo, Henrique? Tudo ótimo. Então tá bom. O Henrique é bem novinho, né? Mas também o Henrique com muitas responsabilidades. Isso. Né? Eu queria primeiramente agradecer por esse convite e colocar à disposição, né, para estar auxiliando e ajudando os microempreendedores um pouquinho do nosso conhecimento para nós conseguirmos desenvolver o nosso país. Eu sou contador, sou consultor da ATA Consultores. Nós temos um escritório de contabilidade na empresa e também sou consultor do Sebrae também, prestando serviço na Casa do Empreendedor. Que é um orgulho, né? Eu sempre falo, eu gosto muito do Sebrae, o microempreendedor também, porque nós sempre estamos em contato com estas empresas, né? E que faz parte da nossa vida no dia a dia, nós microempresários, né? A pergunta que eu quero fazer para o Henrique é a respeito do ME, do MEI e o ME. Muitas empresas, muitos empresários são ME e outros são MEI. E para aqueles que são MEI, para passar para o ME, de que forma que deve se fazer? Muita gente fala assim, eu não vou sair do MEI e passar para o ME porque é bem mais caro. O que é esse mais caro? Certo. O microempreendedor individual, ele é um regime de tributação simplificado do Simples Nacional. Tanto a microempresa quanto o microempreendedor individual, eles são do regime tributário Simples Nacional. Mas o MEI, ele é uma forma de tributação mais simplificada. O microempreendedor, ele não paga um imposto sobre o percentual do seu faturamento. O imposto do microempreendedor é um valor fixo. Então, ele varia de acordo com a atividade entre R$50 a R$60 por mês, sendo 5% sobre o salário mínimo e mais um adicional de ISS e ICMS de 5 ou R$1 ou ambos. Isso depende da atividade. Então, eu tenho uma empresa, um microempreendedor individual, que eu tenho uma despesa mensal por volta de R$60. E uma microempresa, ela já tem outras obrigações. Ela tem mais obrigações com o fisco. Uma microempresa, ela é obrigada a emitir nota fiscal de todas as suas vendas. O microempreendedor, ele já não é obrigado. Essa é a diferença de um para o outro. Uma das diferenças. O Código Civil, ele dispensa o microempreendedor de ter a contabilidade regular. Então já não há necessidade de ter um escritório de contabilidade, apesar de que é altamente recomendável que tenha alguém com conhecimento para estar auxiliando o microempreendedor, sendo ou o escritório ou a própria casa do empreendedor, que aqui em Umuarama é realizado atendimento. Então migrar do MEI para a microempresa, você salta de uma despesa de R$50 a R$60 para uma despesa, dependendo da sua atividade, até de R$800 por mês. Então, esse salto de despesa é muito traumático para o empreendedor. Então, por isso, há muitos empreendedores que acabam abrindo uma segunda empresa, acabam utilizando de manobras que não são legais, manobras ilegais, para continuar com o microempreendedor individual. Isso não é o correto. Quando o microempreendedor individual ele foi criado, a ideia era ajudar o pequeno empresário a se desenvolver. Então o empresário
ele inicia, ele tem vários custos, como aluguéis, custos pesados para uma pessoa que fatura pouco, então ele precisa de um auxílio para ele caminhar. A partir do momento em que o empresário ele tem um bom faturamento mensal, ele sai na ideia do governo do microempreendedor individual, se tornando uma microempresa do Simples Nacional. Então essa é a ideia do microempreendedor, para isso que ele foi criado. Para ajudar, para facilitar. Hoje tem muitas empresas pequenas que fecharam, né, Henrique? Isso. Porque não tem como continuar de portas abertas, porque hoje eu vejo assim que tem muitas empresas abertas, mas falta o cliente, né? As pessoas ainda estão com muito receio de ir para a rua. Quantos funcionários a empresa MEI pode ter? Isso. O microempreendedor individual ele é limitado a um funcionário. Então ele pode ter até sendo o empreendedor mais um funcionário, e esse funcionário ele pode receber o salário base da categoria. Então nós temos hoje uma empresa do ramo do comércio. Eu posso contratar um vendedor, só que esse vendedor só pode receber o salário base da categoria, não pode receber nenhum adicional. Qual que é o valor? O valor, por volta de R$ 1.200, R$ 1.300, depende da categoria, da cidade e também da categoria na qual a empresa está enquadrada, né? Nós temos os sindicatos que eles definem o salário base de cada atividade no Brasil. Henrique, se caso vamos imaginar, a Tamires, eu tenho um funcionário, eu tenho o MEI, essa pessoa que está trabalhando comigo, trabalhando registrada, ele pode ter o MEI também? Ou não, daí ele passa a ser um prestador de serviço para mim? Existe uma diferença entre vínculo empregatício e terceirização do trabalho. Então, eu tenho como contratar um funcionário ou ter um prestador de serviço terceirizado. Qual é a diferença entre um e outro? As leis trabalhistas, a CLT e o Tribunal Regional do Trabalho, ele já define essas diferenças. Então, se a pessoa ela tem hora para chegar na empresa, hora para sair, se ela é subordinada, tem vínculo com a empresa. Ela tem um vínculo com a empresa, então ela não pode ser terceirizada. Sim. Agora eu posso contratar uma pessoa para realizar alguma atividade da empresa, mas eu vou ter um contrato com ela, mas ela não pode ter essas características de principalmente subordinação. Ela precisa fazer o trabalho dela conforme o contrato. Bom, e falando da micro, né, do nosso MEI, nós temos, quem tem MEI, tem que fazer a declaração anual, isso, né, Henrique? Isso. E eu acho que o último prazo é maio? Isso. Então, o microempreendedor individual, ele é dispensado de realizar a contabilidade, mas há uma declaração anual que o MEI precisa dizer ao governo quanto ele faturou. O governo ele questiona nessa declaração o seu faturamento e se ele teve algum empregado durante o ano. Então, até dia 31 de maio, o microempreendedor ele precisa fazer essa declaração. Ele pode fazer em sua casa, pelo site do Portal do Empreendedor, e ele pode também ir até a casa do empreendedor em Umuarama e ela fará também a declaração, será agendado um consultor e ele faz essa declaração. Principalmente para quem está começando, né? É muito importante que sejam preenchidos os campos de forma correta. Preencher os campos de forma incorreta pode ocasionar o desenquadramento e pode ocasionar outros problemas para o microempreendedor. Então, ter alguém com conhecimento, então, um contador ou a casa do empreendedor, é muito importante para que não seja feita essa declaração errada e o governo faça alguma fiscalização, talvez desnecessária, só porque eu errei, eu coloquei uma informação que não é a realidade da empresa. Hoje o MEI é 81 mil. Isso. Né? Não pode passar desses 81 mil. Vamos falar assim para que todos possam entender. Se passar dos 81 mil, o que acontece com o empresário? Isso. Hoje o microempreendedor ele tem um limite de faturamento no ano de 81 mil. Caso o empreendedor ele abra sua empresa no meio do ano, esse valor é proporcional. Então deve ser calculado a regra de 3
dividido por 12 vezes o quantos meses esse MEI ele teve atividade durante o ano. Ultrapassar. Então, existem duas formas de você ultrapassar o limite. Se você ultrapassar o limite em até 20%, eu passei de 81 mil, mas eu só ultrapassei até 20% desse valor, eu vou pagar um imposto referente a essa diferença e no ano seguinte eu torno uma microempresa de forma automática. Eu vou precisar contratar um contador. Então, exemplificando, 2019, faturei 85 mil. Vou colocar na declaração e a partir de 2020 eu sou uma microempresa. Tenho que ter contador, tenho que ter contabilidade regular e tenho que pagar os meus impostos conforme a lei. Ultrapassei 20%. Então declarei que eu faturei 150 mil reais no ano de 2019. Ele vai ser desenquadrado, mas desde janeiro de 2019. Então eu volto no tempo e eu tenho que pagar todos os impostos mês a mês de forma atrasada, com juros, multa de 20% e também correção monetária pela Selic. Então existem essas duas formas de desenquadramento, até 20% e após 20%. Só o que passou dos 81 mil, vamos falar assim, que daí você vai pagar então... Em até 20%, até você 20%, só paga sobre o 20%. Isso. Se você ultrapassar 20%, você vai pagar tudo. Você volta a janeiro e vai pagar o imposto do ano inteiro. Mamma mia. Não, melhor não, hein? Isso não pode acontecer. Não, melhor Exatamente. Não. Já que nós estamos aí falando do MEI, muitas coisas eu tenho sim para te perguntar a respeito. A pessoa que migrou para o MEI, ela pagou 3, 4 meses de MEI, desistiu, não deu baixa. Eu não sei se é assim que fala, não deu baixa. E continuou. Daí, chega um determinado tempo, vai lá para fazer o MEI. Daí, o que acontece? 5, 6 anos que o MEI não foi pago, claro, não foi gerado nada. E daí, como é que fica? Isso. A Receita Federal, existem muitos casos de microempreendedores individuais que eles abrem a empresa e eles não movimentam, não pagam as contribuições mensais e esquecem. A Receita Federal, conforme lei, ela pode cobrar sempre os últimos 5 anos. Então, qualquer tributo, a Receita Federal ela tem uma limitação de 5 anos. Então, ela pode te cobrar os últimos 5 anos. Passou os 5 anos, prescreve. A Receita Federal, ela, nos últimos anos, ela vem baixando automaticamente os microempreendedores que não têm qualquer movimento e nenhum pagamento, como se fosse uma omissão de declaração. Esse é o nome, inclusive, que eles utilizam, e eles baixam automático. Mas se não for o caso, o que fazer? Você precisa, o quanto antes, dar baixa, e esse saldo que ficou pendente, você terá que pagar. Ou você parcela, ou quita, ou simplesmente não paga. A Receita Federal ela vai poder entrar com uma ação judicialmente para cobrar esses valores de você. Um dia acontece isso? Ela tem um prazo de 5 anos para entrar com ação judicial. Se ela não fizer isso em 5 anos, o débito está prescrito e você não precisa pagar. Então a Receita Federal ela tem os seus procedimentos quanto a valores mínimos para entrar com ação judicial, e aí eles, de ano em ano, eles entram com essa ação judicial contra os empreendedores. Baixando. Se eu baixo e eu não pago essa dívida, ela é transportada também para o CPF. Então pode gerar pendências, inclusive, do CPF. E hoje, para quem está nesta situação, Henrique, o que ele deve fazer? Qual atitude? Procurar a casa do empreendedor? Onde que vai para ver tudo isso? Você tem três possibilidades. Você pode fazer isso na sua própria casa, caso você tenha conhecimento. Você pode procurar um escritório de contabilidade, que ele vai te auxiliar, ou a casa do empreendedor. A casa do empreendedor, vou colocar ela como exemplo, porque nós atendemos lá na casa do empreendedor esses casos semanalmente. Vai ser avaliado, junto com o empreendedor, qual vai ser a melhor decisão dele. Porque esses pagamentos do microempreendedor individual, eles contam para a aposentadoria. Então, muitas vezes, compensa você quitá-los ou pagar 2 por mês até você resolver esse débito,
porque é um mês a menos de contribuição para a sua aposentadoria. Então é recomendado que você tente realizar o pagamento, mas se o empreendedor decidir por não pagar, né, a decisão sempre é do empreendedor, com certeza. Eu vou te fazer mais uma pergunta e depois nós vamos para o nosso apoio comercial. Essa pessoa, então, como você falou, está em débito, né? Daí precisa ter o MEI. Mas ele vai lá, faz o acerto, eu vou pagar tanto por mês. Ele pode fazer isso? Ir lá fazer um acerto, né? Vou pagar tanto por mês e abrir um novo MEI? Olha, existem formas de parcelamento dos débitos do microempreendedor. Você, o governo federal, ele junta todos os meses e eu gero um parcelamento mensal. Se eu faço esse parcelamento mensal, eu posso continuar com o meu microempreendedor individual sem nenhum problema. Então não há nenhum porquê baixar. Você pode quitar essa dívida e seguir com as suas atividades. Há uma outra possibilidade também, que é a nossa recomendação lá da casa, pague a parcela do mês atual, para que você tenha os benefícios da Previdência, e uma mais antiga. E vai pagando 2 por mês. Vai chegar uma hora que você vai ficar limpo e você não vai ter mais nenhum débito. Então essa é uma sugestão que normalmente nós adotamos. Tá? Ter débitos do microempreendedor individual, o único problema é com licitação, né? A licitação ela exige uma certidão negativa, ou você prestar algum serviço para um órgão público. Você vai precisar da certidão. Mas se você não presta serviço para órgão público, você pode ficar com o débito, não há problema em dever, você pode ir levando o débito e quitando aos poucos até você conseguir quitá-lo completamente. Mas até então ele não pode gerar notas. Não pode, não há nenhum problema. Então o governo ele não pode impedir que o contribuinte emita uma nota fiscal. Isso é inadmissível. O que o governo ele pode fazer é não contratar o serviço por falta de pagamento. Mas o microempreendedor ele pode trabalhar sem nenhum problema, mesmo carregando débitos de períodos anteriores. E ele vai utilizar o mesmo CNPJ que está lá? Pode continuar tranquilamente com o mesmo CNPJ, não há problema nenhum. Não precisa ter outro? Não há necessidade. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já, porque o papo está bastante interessante. Já estamos de volta do nosso apoio cultural e vamos continuar a nossa conversa com Henrique. Quem teve ME, a microempresa, e migrou para o MEI, claro que tinha lá, você pagava o INSS. No ME, migrou para o MEI. Há uma continuação ou começa tudo de novo? Certo. A microempresa, existe uma diferença de tributação entre microempresa e MEI. O MEI, ele é limitado a sua contribuição à Previdência de um salário mínimo. Então, eu só posso contribuir para me aposentar com um salário mínimo. Portanto, eu pago 5% e eu vou ter uma aposentadoria por idade de um salário mínimo. A microempresa, você pode ter como prolabore, que é o salário do empresário, qualquer valor. Você paga 11% de INSS e o imposto de renda dependendo do valor da sua contribuição. Então, no momento em que eu migro de uma microempresa para o MEI, você continua contando o seu prazo de aposentadoria normal, você continua como contribuinte. Então, você segue a sua linha de contribuições mensais de acordo com as regras do INSS. Porque a aposentadoria, ela é da pessoa física. Então, nós temos sempre que ter essa distinção. Apesar do MEI ele ser somente um empresário, existe uma diferença entre o CNPJ e o CPF. Então, o meu CPF eu vou carregar a aposentadoria. O CNPJ vai ser só o meu faturamento mensal. Então, essas aí são as nossas dúvidas, né, a respeito desta situação toda. Eu vejo assim muitos empresários, quem tem o ME,
Fala assim, nossa, eu acho que eu vou passar para o MEI porque eu pago muito imposto. O imposto é muito alto. E daí? Tudo tem um preço, né? O imposto, na verdade, o problema de muitos empresários não é o percentual do imposto, e sim a destinação do imposto, né? Cada atividade ela tem uma determinada alíquota de imposto. Então, eu tenho atividade de serviço que paga-se 6% por mês, até 18%, 20%. Nós temos grandes empresas que pagam 30%, 40% de imposto. Então, a regra da tributação brasileira é, enquanto menor você é, menos você paga de imposto, percentual. Então, você vai crescendo, você vai pagando mais imposto. Graças a Deus. Então, as grandes empresas, elas pagam proporcionalmente também mais imposto que as pequenas empresas, porque elas têm, claro, mais capacidade e tem muito mais faturamento para isso. Então, assim, achar que o imposto é muito alto, muitas vezes não é uma atitude correta do empresário, porque o imposto, quem paga o imposto é o cliente. Então, eu vendo o meu serviço, eu vendo o meu produto, quem paga o imposto é o cliente. Então, eu preciso repassar esse imposto para ele. Então, dizer se é muito alto ou muito baixo, a gente não consegue ter essa conclusão. Talvez o problema do brasileiro é a destinação do imposto, que o que deixa os empresários tão revoltados com o tanto de imposto que eles pagam. Sonegação de impostos do ME. Vamos falar da empresa, né? É muito importante hoje a gente entender que a Receita Federal ela tem um nível de informatização muito grande. Então ela exige de instituições financeiras, de máquinas de cartão de crédito, declarações mensais e anuais sobre movimentações bancárias. Nós temos também o COAF, que ele também analisa movimentações de valor expressivo, e a Receita Federal ela tem tudo isso, toda essa informação no seu sistema. Então hoje, para a Receita Federal fiscalizar, é muito mais fácil que antigamente. Hoje não se vê mais fiscais nas ruas. Hoje toda a fiscalização é feita cruzando dados. Ela cruza os dados, verifica inconsistência, ela intima o contribuinte a justificar, o contribuinte ele tem o prazo para justificar e ela, de ofício, vai lançar uma multa que pode chegar a 80% do valor do tributo, mais o valor do tributo atualizado. Então, assim, é um risco muito grande. A Receita ela tem um prazo de 5 anos de fiscalização. Então, quando ela fiscaliza a sua empresa esse ano, ela não vai olhar 2020, ela vai olhar os 5 anos anteriores. E se você tem uma sonegação fiscal de 5 anos e a Receita te exige um pagamento agora, isso pode causar tranquilamente a falência de muitas empresas. Nossa, chega a isso? Chega, com certeza. Porque a Receita Federal ela vai entrar com uma ação e ela pode, inclusive, penhorar bens e o faturamento da empresa. Isso pode inviabilizar até o negócio. E vamos imaginar que não tem bens. E daí? A Receita Federal, ela juridicamente, ela vai tentar de todas as formas possíveis reaver esse tributo que não foi recolhido. Então, juridicamente, ela vai buscar em contas bancárias, bens em nome da pessoa jurídica, ela pode também contratar um perito para que faça uma penhora mensal do faturamento, ela pode buscar algum bem da empresa, o estoque da empresa, e ela pode, inclusive, num dos casos mais excepcionais, tomar a administração da empresa. Ela pode fazer isso também. A própria Receita Federal, ela fala, a partir de agora essa empresa vai ser administrada por mim. Aí ela contrata um perito, um administrador, que vai dar continuidade para a empresa, para fazer essa empresa pagar os impostos. Vamos imaginar, fechou a empresa por motivo de sonegação de impostos. E acaba tudo, fecha tudo. Não tem nenhum bem que venha aí a te ajudar a pagar esses impostos que estão tudo atrasado aí, que você sonegou. E ele quiser abrir uma outra empresa, não abre mais. Hoje você pode abrir
você pode fechar uma empresa, abrir uma segunda empresa, não há problema, não há. Basicamente não há problema em você abrir uma segunda empresa. O que acontece? Se a Receita Federal ela identificar que essa segunda empresa, na verdade, é uma continuação da primeira, que é a mesma atividade, que utiliza o mesmo nome, ela pode alegar para o juiz que houve uma continuidade da empresa por um outro CNPJ. E o juiz, mas isso é tudo jurídico, o juiz ele pode decidir que os bens, que a dívida dessa primeira empresa deverá ser paga pela segunda empresa. Mas são todas questões jurídicas que vão ser discutidas no judiciário. Então, isso é um caso excepcional de grandes proporções para a Receita Federal ela ter todo esse trabalho. A pessoa fica com a vida enrolada pro resto da vida. Fica, enquanto não sanar né? Ela vai essa dívida, vamos falar assim. Ele estará nos órgãos de restrições de crédito, ela não conseguirá abrir conta, ela não vai conseguir... O CPF dela também fica complicado? Porque normalmente, quando tem uma dívida, ele também dá uma responsabilidade do sócio. Então, o sócio também vai sofrer as consequências, com certeza. Então, é cuidar, né, gente? Cuidar mesmo. Eu vou te deixar à vontade aí, Henrique, para você falar a respeito do nosso assunto, o que você gostaria de falar a respeito do que nós conversamos aqui. Sobre o MEI, sobre o EME, hoje tem muitas empresas fechando, né? O que você falaria para esses microempresários, o EME, que estão aí numa situação difícil, só pode ter um funcionário registrado, né? E já tudo é pequeno, né? A empresa é pequena, só um funcionário, e às vezes ele tem que fechar as portas e fica mais uma pessoa desempregada, até ele mesmo, né? Sim. Hoje nós estamos passando por um momento muito delicado. É um momento que ninguém sabe o que está acontecendo na verdade e o que vai acontecer. O mundo vai mudar, né? Esse será um trauma na população e algumas atividades vão sofrer com isso no longo prazo, não só no curto prazo. Então hoje, assim, a nossa recomendação para os empresários que estão aflitos do que fazer é priorizar. Priorizar para sobreviver. Tente negociar aluguéis, tente negociar duplicatas. O governo, ele propôs, existem medidas provisórias para auxiliar o empregador. Então você pode suspender contrato de trabalho, reduzir jornada de trabalho dos seus funcionários, e tudo isso para tentar manter o negócio durante esses próximos meses. Esse curto prazo ele é muito importante. Infelizmente, muitas empresas vão deixar de existir, não tem como. Empresas que já estavam numa situação financeira frágil, elas não vão ter créditos hoje para continuar na praça. É que a gente já estava vindo de uma crise, né? Empresas que têm um crédito, empresas que têm uma situação financeira positiva, elas vão dar a volta por cima. Então, a nossa recomendação que nós falamos para os empresários, para as pessoas que atendemos na Casa do Empreendedor tente negociar o que você puder para sobreviver, né? Priorize os seus pagamentos. Priorize os pagamentos e pague, infelizmente, o que der. O que não conseguir pagar, vamos entrar numa renegociação. Num acordo, né? Num acordo. Não há o porquê. Os fornecedores, os fornecedores não querem que as empresas fechem. Não quer que seus clientes entrem em falência. Então, chamar para uma conversa, com certeza, pode sair uma boa de uma negociação, um alongamento de dívida, uma suspensão de aluguel e o ano que vem nós renegociamos de uma outra forma. Isso dá para fazer, mas pé no chão para a gente seguir, para a gente vencer esse período no curto prazo, para esperar o ano que vem e ver como que o mundo vai se comportar. Porque o desemprego já é grande, né? O desemprego é grande. O nosso governo federal ele vai entrar no endividamento muito alto, ele vai precisar de algumas manobras para vencer esse endividamento dele, que está sendo criado para ajudar a população,
E provavelmente ano que vem nós vamos ter mudanças tributárias, mudanças administrativas, talvez aumento de impostos. Nós teremos atividades que vão deixar de existir, que se tornarão inviáveis, porque isso é um trauma. Então tudo que está acontecendo vai ser um trauma na população. Então há muitos vão deixar de viajar ano que vem. Não só nesses próximos 3 meses, durante um bom período. Muitos vão deixar de sair, de se alimentar à noite, de ir em festas. Vai ter um trauma da população. E pode tornar empresas inviáveis. Isso pode tornar negócios deixar de existir. E aí as empresas elas vão precisar se readequar. Talvez um salão menor, talvez atender só por delivery, ou talvez mudar a sua forma de trabalhar. Se reinventar e utilizando a internet. Porque hoje ficou provado mais que tudo que a internet ela é necessária para o mundo. Hoje é o meio. Hoje é o meio. Hoje quem não está na internet, quem não vende por delivery, quem não entrega, quem não tem uma rede social, essa pessoa está sendo expurgada do mercado. Porque hoje é a internet, hoje é o meio de publicidade de tudo. A internet é o carro-chefe de tudo. Está vencendo a televisão e deixando a televisão muito para trás mesmo. É isso. Doutor Henrique, muito obrigada. Se vocês gostariam de fazer mais perguntas, eu não fiz perguntas a respeito, hoje nós temos bastante empresas, MEIs, né? Então, o que vocês podem fazer? Passem perguntas para nós a respeito do MEI e eu convido o doutor Henrique novamente para vir aqui responder. Pode ser, doutor Henrique? Sim, estamos à disposição. Atendemos também lá na Casa do Empreendedor também. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode se dirigir até lá, que nós podemos marcar uma consultoria dentro dos limites da casa, sim, com certeza. É isso aí, pessoal. Fique bem à vontade. O endereço está aí no rodapé do vídeo. Essa nossa matéria aqui, esse bate-papo a respeito do MEI e do ME, estará no nosso canal no YouTube também. Então, para o mundo inteiro aí acompanhar a nossa matéria. E às 21 horas nós temos aí no Facebook o programa da Tamires, que você pode assistir na íntegra, esteja onde você estiver. Tá bom? Eu vou para o apoio cultural e volto na minha cozinha.